Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 19 de março. Tô aqui mais uma vez para a gente poder seguir falando sobre o noticiário botafoguense. E temos novidades em relação à busca pelo treinador e pelo diretor de futebol. Nomes estão ganhando força, segundo o Anderson Mota. Vamos destacar aqui também a informação do Lucas Pedrosa sobre Vasco interessado no Marlon Freitas. Ele está insistindo nessa questão e trouxe desdobramentos quanto a isso. Vou comentar também os valores que o Botafogo já ganhou na Libertadores e ainda pode ganhar, quem sabe avançando até a grande decisão e levantando essa taça, vamos torcer por isso. E fora isso, quero destacar também a alteração nas datas das finais da Taça Rio. O Botafogo estava pleiteando isso junto à Ferge e vai dar bom. Só que antes de mais nada, Fogão, antes da gente trocar uma ideia sobre todas essas questões, eu te convido a deixar o seu like, isso é muito importante, e também para se inscrever aqui no canal. Nós ultrapassamos os 43 mil, daqui a pouquinho a gente já está batendo 43.100, vamos em busca desses 44 mil, diria, até o dia 7 de abril. É um bom período aí para a gente poder alcançar esse objetivo. Sempre lembrando, às 22h05, eu e Ricardo Zambuja estaremos ao vivo aqui para poder trocar aquela ideia com a galera do chat, fechou? Vocês são nossos convidados, logicamente. Dito isso, vamos em frente. Quanto que o Botafogo já ganhou avançando até a fase de grupos da Copa Libertadores? Bom, até aqui, 20.670.000 reais, uma bela grana, na verdade. E olha, em caso de vitória na fase de grupos, você ainda recebe mais 1.660.000 reais por vitória, por resultado positivo. Isso significa dizer que o Botafogo nessa fase de grupos, vencendo aí uns 4, 5 jogos, vamos torcer por isso, vai embolsar uma grana ainda maior. E chegando até a grande decisão, vale destacar que é um caminhão de dinheiro. Só o campeão vai ganhar 23 milhões de dólares, na cotação atual na casa dos 115 milhões de reais. É muito dinheiro, irmão. E a gente sabe, claro, que para a SAF e Botafogo, esse valor de premiação com as competições vai fazer uma baita diferença. Até porque, vale lembrar, a SAF estabeleceu uma meta financeira. Até o fim dessa temporada, quando fechar 2024, 480 milhões de reais em faturamento. Um faturamento para lá de recorde. Incrível se a gente bater essa marca. Claro, tudo acaba contando. Bilheteria, sócio-torcedor, premiação com competições, quem sabe levantando uma taça importante. Tem muita coisa envolvida, valor de transferência de atleta, enfim, muita coisa. E a gente espera, claro, que o Botafogo possa alcançar esse objetivo e que nas competições, seja Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, possa mandar super bem para que a gente consiga a tão sonhada taça, há tantos e tantos anos aguardando por esse momento, mas também que financeiramente estejamos cada vez mais fortes, porque dessa forma, temporada após temporada, o Botafogo vai seguir se empenhando, se reforçando para poder conquistar cada vez mais troféus. Que assim seja, na verdade. Agora, um ponto importante, é um troféu, mas não é aquilo que vale, assim. Vale vaga na Copa do Brasil. Claro, eu vou falar aqui sobre a Taça Rio. O Botafogo está na final da Taça Rio, tem a obrigação sim de vencer a equipe do Boa Vista em 2 confrontos, o primeiro em Bacaxá, o segundo no Newton Santos, e vale destacar, as datas foram alteradas. O Botafogo estava pleiteando isso junto à Ferge, o Boa Vista não se opôs, nem faria sentido, né, fazer qualquer oposição em relação a isso, e agora as finais vão passar de 31 de março e 6 de abril para 27 de março e 31 de março. É isso que deve acontecer. Ainda existe uma dúvida se vai ser 30 ou 31 de março, já que o Botafogo deve estrear na Copa Libertadores no dia 3 de abril. Mas é certo que a gente vai ter alteração nessas datas. É ponto positivo que tem que ser celebrado sim, porque afinal de contas, depois de enfrentar o Júnior Barranquilla na primeira semana de abril, uma semana depois apenas a gente vai enfrentar a LDU sem qualquer confronto no meio do caminho, sem nada para desviar o foco. E é um confronto em altitude de Libertadores contra uma equipe que é campeão equatoriano e também campeão da Copa Sul-Americana. Então é um desafio importante e o Botafogo tem que estar inteiro, não é verdade? Agora, para estar bem preparado, é importante destacar a questão do treinador. O Fábio Matias segue como interino, os jogadores estão de folga, dia 22, sexta-feira, voltam aos treinamentos. Mas até lá, não parece que o Botafogo vai ter resolvido essa questão do treinador.
Ou seja, Fábio Matias vai continuar à frente da equipe, o tempo está passando e a nossa batata está começando a queimar, eu diria, em relação à estreia da Copa Libertadores. Não duvidando da capacidade do Fábio, tá? Não é isso. Mas o Botafogo está atrás de um treinador. Todo mundo sabe disso. E o próprio Anderson Mota trouxe a informação no seu Twitter, destacando que o nome de Carlos Carvalhal voltou a ganhar força e parece é o favorito nesse momento. Inclusive, com a saída do André Mazzuco, o diretor técnico que acompanha o Carlos Carvalhal poderia chegar ao Botafogo e isso seria meio que facilitado, digamos, o que não impede a contratação de um diretor de futebol. São duas coisas distintas, tá? Um diretor técnico e um diretor de futebol. O Carlos Carvalhal, inclusive, saiu do Olympiacos da Grécia por conta de um quiprocó que rolou entre a presidência do Olympiacos e o seu diretor técnico. Então esse é um ponto que, de repente, pode acontecer. O Carlos Carvalhal recentemente comentou as sondagens que ele está recebendo e falou, inclusive, que vem sondagem do Brasil. E uma coisa acaba casando com a outra. Será que vai ser o Carlos Carvalhal? Não sei. Se for, vou torcer para dar certo, mas não vou chegar aqui e falar que eu fico super, mega empolgado com o nome do Carvalhal. De verdade, não é o caso, mas sendo ele a fechar com o Botafogo, vai ter a minha máxima torcida. Na verdade, qualquer pessoa, qualquer profissional que estiver à frente do Botafogo vai ter a minha torcida, não tenha nem dúvida em relação a isso. Vou torcer muito para dar certo porque é aquilo. A felicidade do profissional é a nossa felicidade por consequência, não é verdade? Agora, sobre diretor de futebol, nosso glorioso Anderson Mota disse que o nome de Juninho Pernambucano, que já tem uma relação com o John Textor na holding, tá ganhando força. Será Juninho Pernambucano sendo diretor de futebol do Botafogo? Essa daí, cá entre nós, é para os vascaínos se rasgarem, irmão. E quando eu falo sobre o Vasco, claro, não tem como deixar de comentar o interesse do Cruz Maltino, eu diria até uma insistência do Vasco em relação ao Marlon Freitas. O Lucas Pedrosa trouxe uma informação aqui sobre essa situação e eu faço questão de destacar. Se liga só. O Lucas Pedrosa comentou hoje no programa SBT Esportes Rio. Abre aspas. Vai parecer chato eu falar isso aqui, já falei, mas a notícia que temos de dentro do clube, do Vasco, é que o foco, e só esse foco, é o Marlon Freitas. Se não der certo com o Marlon, vão buscar outro nome. Mas hoje, até entendendo Alexandre Matos, comissão técnica e diretoria do Vasco SAF, como a 77 funciona, o Vasco está indo jogador por jogador. Não adianta atacar 3 ou 4 nomes. No momento, o Vasco não tem plano B. O cara que vão levar para a aprovação da 777 para tentar a proposta é o Marlon Freitas. Hoje o Vasco só trabalha na tentativa de contratar esse jogador. Quer dizer que não vai trazer outro? Não, não quer dizer. Mas hoje a diretoria e a comissão técnica trabalham em prol do Marlon Freitas. Eu já disse aqui minha opinião sobre isso. O período que você poderia pensar em negociar o Marlon Freitas já ficou para trás há muito tempo, não faz o menor sentido, e o próprio John Textor destacou que o Marlon Freitas não vai a lugar algum. É claro que no futebol as coisas podem mudar. Se colocarem um caminhão de dinheiro, eu acho difícil o Botafogo chegar e falar, não quero. Mas assim, cara, de verdade, não faz sentido nesse momento negociar o Marlon com o Vasco. O Vasco pode estar super interessado, a 777 pode liberar a verba, mas eu acho difícil imaginar aqui o John Textor topando negociar o Marlon. Ainda mais com um rival aqui do Rio de Janeiro. Não sei se o Textor se incomodaria tanto com isso, é verdade. Mas depois de enaltecer o atleta dizendo que é um box-to-box nível Premier League, seria até estranho, não é verdade? Enfim, são essas as informações que eu queria trazer aqui para você nesse vídeo, nesse Radar Alvinegro segunda edição. Logo mais eu tô de volta aqui com a Zambuja pra gente poder trocar aquela ideia com a galera. Você é nosso convidado, espero você por aqui, beleza? No mais, é isso. Um grande abraço e até a próxima.